Muito bom dia ou boa tarde para você que está do outro lado, para você que está a ver esse vídeo e que vai ver também, que possa partilhar com seu amigo, suas amigas, familiares também, para que todos nós possamos ter um conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu trago para aqui aquilo que Deus nos diz claramente na sua palavra, o meu propósito. Amém? Eu creio que cada um de nós aqui, um momento ou outro, nós acabamos por duvidar, mas por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito aqui? E muitas das vezes nós acabamos por fazer algo para agradar os outros, o que muitas das vezes para nós mesmos, nós acabamos por fazer algo que não nos agrada. Amém? Muitas das vezes que nós queremos dizer não para as pessoas, nós dizemos sim para que nós aparecemos ou dar aparência que somos uma boa pessoa, mas que no fundo você mesmo sabe que você está a prejudicar. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu trago para aqui para que você possa entender que você não está aqui por acaso, que você não foi um acidente, mas Deus tem um propósito para a sua vida. E se você ainda não descobriu o seu propósito, você deve perguntar ao nosso Deus, porque a palavra diz em provérbio que Deus é que dá sabedoria e entendimento. E se alguém tiver algo que não entende, peça a Deus. Deus dá de graça. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer para aqui, para a sua vida, esse ensino, 7 passos que nos leva até o nosso propósito. Mas para isso você precisa estar em obediência. Para isso você precisa estar com um ouvido sensível, porque neste mundo são muitos os barulhos, irmãos. São muitos os meios para nos distrair, para nos distanciar do propósito ou dos planos que nós temos para a nossa vida. Então, eu levo aqui, meus irmãos, até o Êxodo capítulo 3, onde Deus falou com Moisés, mas a palavra diz aqui, amém? Vou ler aqui de 2 até 5, a palavra diz, ali o anjo de Deus apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de uma moita. Moisés viu que a moita estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que a moita não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando Deus Eterno viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio da moita e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, para que nós possamos entender esses 7 passos, para que eu possa estar diante do meu Deus, para que Ele possa me revelar. Se você não tem essa certeza, ainda não sabe qual é o seu propósito, por que eu estou aqui? Meus irmãos, porque Deus me revelou claramente. Muitas das vezes você quer agradar as pessoas, mas você acaba por prejudicar você mesmo. E Deus não quer isso. Deus quer que você ajude os outros, sim, mas segundo o propósito de Deus e possa ajudar com um coração agradecido, não com um coração que depois possa prejudicar. Amém? Porque a palavra diz que Deus não precisa de nada, irmãos. Porque Ele é dono do ouro e da prata, é Senhor do céu e Senhor da terra, irmãos. Mas nós aqui precisamos um do outro, nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos de ajudar um ao outro. E ai de quem diz que não precisa, é um mentiroso, porque todos nós precisamos um do outro, amém? Então, você precisa entender como pode ser útil para o outro sem prejudicar você mesmo, amém? Este é a palavra que Deus me tocou no coração para trazer até você. Então, Admilson, quais são os primeiros passos que eu possa dar para ajudar os outros, para me entender? Primeiramente, você precisa entender o seu propósito. Você não foi um boom, você não foi um acidente, você não está aqui neste mundo por acaso, mas você está aqui para cumprir o propósito de Deus. Mesmo que o mundo olhe para você e diga, olha, você não é nada, você não tem escola, você não tem dinheiro, você não tem valor, você não é ninguém. É mentira do diabo a inserir uma identidade falsa dentro de você.
Porque o que a palavra de Deus nos diz, porque a palavra diz claramente, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu não tenho que confiar na palavra que sai da boca do diabo, ou na boca do inimigo, ou na boca de família que muitas vezes é usado pelo próprio diabo. Eu tenho que estar ciente para comer e beber de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque é a palavra bom, perfeito e agradável para a minha vida e para a sua vida. Primeiramente, então, você precisa entender o que é bom para que eu possa viver segundo a vontade de Deus. Então, o primeiro passo é que Deus usou o fogo no meio do mato para atrair Moisés até o fogo. Porque a palavra diz, que coisa esquisita, por que será que a moita não se queima? Veja, eu vou chegar mais perto para ver. Olha a curiosidade, irmãos. Muitas das vezes na sua vida passa situações e você vai até lá para ver melhor. Porque você quer entender por que estas coisas estão a acontecer. É assim que Deus usa você ou usa a circunstância da vida para que possa puxar você até Ele. E você precisa estar atento que isso é Deus a atrair-me para Ele. É Deus a me levar a Ele para entender. Porque, irmãos, porque o mundo, ele vai ocupar a sua fortaleza de tal forma que você vai estar com pouco tempo. Mas a palavra diz aqui, o Moisés deixou de estar ocupado enquanto ele cuidava dos animais, deixou os animais de lado para ir ver de perto. Glória a Deus. Amém? Segundo passo muito importante que eu tive até a atenção de anotar para entregar para você, que Deus me entregou enquanto eu estava a meditar de manhã na palavra, amém? E a palavra de Deus diz em Apocalipse, não faça segredo destas palavras. Então entrega. Deus, quando revela para mim, meus irmãos e minhas irmãs, é para entregar você também que está ao outro lado, para que nós possamos partilhar o conhecimento, não acadêmico, não conhecimento que vem do conhecimento do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, segundo passo que Deus nos chama, irmãos, é a curiosidade. Primeiramente, Deus nos atrai com algo. Segundo, nos leva a ser curioso para ir mais de perto para ver. Vê que o Moisés, quando viu o fogo, ele começou a atrair para saber o que é o fogo. O que está a passar nesse fogo? Por que a moita não se queima? Então nos leva a curiosidade. Eu vou chegar lá mais de perto para ver. O que tem te traído neste momento, irmãos? O que tem traído? Porque são muitas atrações que o diabo também usa no dia a dia. Às vezes um amigo que coloca uma fofoca na rede social, às vezes um amigo que coloca uma live a falar mal da vida do outro, enquanto você podia estar ocupado com as coisas de Deus, ocupado com as coisas que te levam a desenvolver a sua pessoa, a sua casa, você acaba por ir naquela curiosidade e quando dê por você, o tempo já passou. Amém? Então, muito cuidado com as coisas que você está a ver, muito cuidado com a curiosidade. Terceiro ponto muito importante, que Deus nos chama para irmos ao sentido, porque esses são caminhos que Deus usa para que nós possamos ir até o nosso propósito. Descobrir quem você é, por que eu estou aqui, qual é a minha utilidade ainda nesta vida. Amém? Terceiro ponto, você viu que o Moisés, quando ele viu o fogo, ele foi lá para ver melhor. Então, a curiosidade nos leva a querer entender, a querer ver melhor. Então, terceiro ponto muito importante, Deus te leva no sentido, a partir do momento que Deus já atrai você, amém? Deus já te levou no sentido da curiosidade, você vai querer conhecer um pouco a verdade. Você vai querer saber, vai querer ver melhor. É assim também quando você
é atraído pela palavra de Deus, você tem a curiosidade em certas questões e você aprofunda na palavra de Deus, que é a Bíblia, para que você possa entender. Porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias muitos são os mestres que vão levantar. E nós temos visto todos os dias. Eu ensino isso, eu ensino aquilo, eu sou mestre nisso, irmãos. A palavra de Deus nos chama todos os dias. O mundo vai mudando, mas a palavra de Deus, ele continua firme, ele não muda. O governo sai um e entra outro novo, nada muda, mas a palavra de Deus continua firme. Amém? Glória a Deus. Então, quarto ponto que Deus usa para nos levar sentido do nosso propósito. Deus, depois de atrair, depois de levar essa curiosidade toda, depois de você querer ver melhor, querer aprofundar na palavra de Deus, Deus começa a lhe dar a sensibilidade para que você possa ouvir a voz de Deus. Amém? E essa voz você consegue ouvir através da palavra que está aqui escrita. Amém? Essa voz também, Deus usa as pessoas ao seu redor para entregar aquilo que você já tinha visto aqui na palavra. Amém? Glória a Deus. Ele chamou Moisés no meio onde ele estava e disse, ele o chamou do meio da moita. No meio daquele lume, no meio daquele fogo, Deus chamou Moisés e diz, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu. E assim também, irmãos, quando você está na palavra de Deus, quando você começa a meditar, segundo a palavra diz, medita nesta palavra dia e noite. Irmãos, Deus fala através da sua palavra. Deus entrega. Conforme também eu estava de manhã a meditar e Deus me falou através do seu desejo, entrega esta palavra. Amém? Porque eu sei que muitos estão perdidos sem um propósito, parece que a vida já não faz mais sentido, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Dá graças e dá glória também ao nosso Deus, porque você está vivo hoje. Muitos já não estão. Muitos não tiveram oportunidade de ver este vídeo. Glória a Deus. Irmãos, quinto passo que Deus quer nos levar até o propósito. Você precisa limpar. Para que você fazer todos esses passos, desde a atração, desde a curiosidade, desde ouvir, desde querer ver melhor e ouvir a voz de Deus, para isso tudo você tem que começar a limpar. Há certas pessoas que fazia parte da sua rede social que não deve fazer mais. Você precisa fazer uma limpeza, irmão. Há certas pessoas que no passado fazia parte da sua pessoa e hoje já não faz mais. Mas eu é que vou tirar? Não. Deus vai lhe dando indicação, vai lhe revelando quem é a pessoa e você precisa seguir em direção ao seu propósito. Há certas pessoas que precisam ser eliminado dos seus contatos para que o seu propósito possa ir para além, para que você possa ir à direção do seu propósito. Não tenha medo, não tenha vergonha, nem tenha pena, porque são Deus a trabalhar na sua vida e para que Deus te leve até o seu propósito, há certa sujidade que precisa ser limpa da sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, em sexto passo, para que você possa ir até o seu propósito, Deus vai começar através da meditação, através de você querer ver melhor, através de você começar a ouvir a voz de Deus, Deus também, Ele vai começar a revelar quem Ele é. Revelando quem Ele é, Deus também te dá indícios, indicações claras de quem você é. Você começa a reprogramar a identidade que você tinha. Amém? A palavra de Deus ele nos mostra claro que Moisés, em vários pontos, ele dizia, eu não sei falar, eu não sou capacitado para isso. Por que você não vai buscar outra pessoa? E assim também acontece consigo. Irmãos, muitas das vezes Deus tem dado oportunidade para a sua vida, mas você não sente uma pessoa merecedora. Por quê? Porque você não sente capacitado para receber essa bênção de Deus. É por isso que muitas das vezes você vive de uma maneira apertada ou apertado. Por quê? Porque você não sente merecedor.
Mas a palavra de Deus, ele nos mostra claro que Deus conhece a sua identidade. Deus sabe quem você é. Então você precisa reprogramar, pedir: Deus, me reprograma a minha mente, porque antes eu dizia que eu não posso, mas eu sei que eu posso. Então Deus te capacita. O que Deus, a sua palavra diz em Provérbio? Quem não tem sabedoria, peça, e Deus dá de graça. Não é para pagar para você ter. Deus dá de graça, irmãos. Ou Deus indica a pessoa certa para te entregar. Amém? Então crê em Deus e peça. Deus, eu preciso do seu entendimento. Eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso de conhecer. Amém? Porque Moisés não conhecia esse Deus. Ele já tinha ouvido falar, mas ele não conhecia. Mas quando no meio da moita, Deus começou a revelar: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Amém? Irmãos, por 7 e último, Deus chama você, onde você estiver. A partir do momento que você segue esses 6 passos, Deus revela também quem você é. Porque há uma coisa interessante que Deus faz. Depois que você é revelado por Ele, ou Deus te revela quem Ele é, Ele também faz questão de te revelar quem você é. Lembra em Jeremias? Deus chamou Jeremias e ele disse: mas Senhor, eu ainda sou uma criança. E Deus olhou para Jeremias e disse: não diga isso. Não diga que você é uma criança, porque eu conheço você antes mesmo de você nascer, desde o ventre da barriga da sua mãe. Meus irmãos, o mundo te entrega uma identidade, mas Deus quer que você viva o seu verdadeiro identidade. Amém? Então, estes são 7 passos que te levam a descobrir quem você é, que te levam a entender e que você possa viver o seu propósito aqui ainda. Irmãos, lembra que nós estamos num caminhar até uma vida abundante, o APEPVC. Autorresponsabilidade pessoal, emocional para uma vida completa. Esta vida não foi o Edmilson que inventou. Está em João capítulo 10:10. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham uma vida completa. Em outra versão está: eu vim para que as minhas ovelhas tenham uma vida abundante. Irmãos, para isso você precisa saber quem você é. Porque Deus quer te dar um caminho, uma responsabilidade. Mas como que Deus vai te dar bênção se você é um irresponsável? Primeiro você precisa tomar um APEPVC na sua vida, autorresponsabilidade. A partir do momento que você assumir, porque Moisés aqui ele não tinha autorresponsabilidade quando ele disse: Senhor, busca outra pessoa. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não sei falar. Então são várias desculpas. Você também tem bênção para receber, mas você tem usado mais desculpas do que a própria bênção. É o que o Espírito Santo me tem tocado. Você tem usado desculpas para não receber, mas todos os dias você procura a bênção. Ah, Deus abençoou o outro, por que não me abençoou? Por que o fulano tem sorte? Por que o fulano tem isso? Irmão, Deus tem bênção para a sua vida, independentemente do que os outros têm ou deixam de ter. Procura entender esses caminhos, procura limpar, procura entender, procura saber quem é Deus, procura ouvir a sensibilidade de Deus, porque o mundo te dá uma identidade que você não tem. O mundo te enche a sua mente com muitos barulhos, irmãos. Isso tudo desvia do seu propósito. Cuidado com as distrações deste mundo, porque aquilo que te distrai não te leva ao objetivo. Aquilo que te distrai não te leva ao seu destino nem ao seu propósito. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que continua na procura. Se você tiver qualquer dúvida, pergunta ao Senhor Deus. A palavra diz em Mateus: entra no seu quarto e fala com Deus. Ele que está em oculto, ele vai ouvir, porque Deus, meus irmãos, é Deus que sonda o pensamento e sonda o coração do homem. Não vale a pena tentar mostrar para o homem uma pessoa que você não é. Amém? Senão no fim você vai frustrar. Glória a Deus, Pai.
Nós agradecemos nesta tarde, Pai Santo, nesta manhã, não sei o horário que as pessoas vão ver este vídeo. Pai, graça nós te damos e obrigado pela oportunidade de poder partilhar aqui com meus irmãos e minhas irmãs esta palavra, Pai. Nós agradecemos, Pai, com o coração agradecido em nome de Jesus Cristo, que assim possa consagrar a vida desta pessoa e abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.